Qual o significado de todo esse movimento, dessa insatisfação que tem levado os brasileiros a ocuparem as ruas das cidades? Essa é uma reflexão que se faz aqui no Senado Federal. E você é nosso convidado para acompanhar agora uma conversa sobre esse assunto com o senador João Capiberibe. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O senhor acredita que nós vivemos um momento de mudança de paradigma na maneira de fazer política, de se relacionar com a sociedade? Olha, fazia muitos anos que a gente não via nada igual. Um afloramento dessas insatisfações, a ida do povo para a rua. Eu acho que isso é consequência da democracia. Eu acho que a sociedade provou, gostou e quer mais. E a democracia deu resposta para algumas questões, mas outras Ainda houve não. uma deterioração, na verdade. Por exemplo, a vida nas cidades. A sensação que eu tenho é que piorou. Não é? O transporte coletivo é ruim, é caro, não é? A violência urbana assusta as pessoas e a violência urbana não está mais concentrada nos grandes centros urbanos, está espalhada pelo resto do Brasil. Então a democracia levou a sociedade a experimentar algumas coisas boas e outras ruins. E também um conformismo político. E o Brasil tem uma característica. A política brasileira e os políticos brasileiros são conservadores. Não é? E essa situação, né, de preservação dos status fez com que nós batêssemos no teto da democracia. Não é? Nós batêssemos no teto da economia. Tanto a economia não cresce, os serviços não se ampliam, não melhoram e a população está exigindo mais. E nós temos a obrigação de oferecer mais. Nós temos a obrigação de dar uma resposta a essa sociedade. Os partidos políticos passaram a cuidar de si, passaram a cuidar dos cargos, não é? E de ganhar próximas eleições e esqueceram do bem-estar coletivo. Eu acho que é isso aí. É consequência da democracia e, em nome da democracia, nós temos que responder oferecendo muito mais para a sociedade. Agora, esse descolamento do movimento com os partidos políticos, mesmo com a classe política, não querer se ver associado a uma liderança política, não querer se ver identificado com um partido. Como resolver esse tipo de questão, que tem muito a ver com a execução de políticas públicas, sem esse contato, sem essa articulação? Isso é uma questão desafiadora do movimento? Eu acho que sim, eu acho que vai ser necessária uma resposta para essa pauta ampla de reivindicações. É muito ampla, se fala da educação, da saúde, da vida urbana, da não é? corrupção, da ética. Eu acho, veja, e também tem um aspecto assim que é fundamental que nós entendamos. A sociedade em rede, ela tem acesso direto às informações. Sim. A intermediação está diminuindo da informação. Então ela é bem mais informada, ela é melhor informada, não é? Então ela é mais exigente. A sociedade mais informada se torna mais exigente. Então, eu acho que, em algum momento, vai ter que... A sociedade está agindo da sua maneira. As instituições que hoje estão muito desacreditadas e os tomadores de decisão, os políticos, vão ter que oferecer, com uma certa rapidez, né, uma alternativa para poder fazer com que se volte a acreditar numa saída democrática institucional. Poderia ser esse o nascimento de uma democracia mais participativa do que representativa? Eu acho que sim, porque, veja só, a governabilidade, por exemplo, é um processo complicado de conciliação. Essa conciliação permanente de interesses corporativos, seja patronais, seja de trabalhadores, que prevalece nas decisões do executivo, do legislativo, tem que ser ampliado. Eu acho que há algumas reivindicações que vão além das corporações e que precisam ser respondidas. E essas manifestações, elas não só os partidos políticos estão fora,
mas também as corporações sindicais estão fora. Você não tem aí a mobilização feita pelas centrais sindicais. Realmente. Então, quem é que se mobiliza? É aqueles que não se sentem representados, nem na política e nem em organização social. E nem na representação social. E tem mais um detalhe. Nesse processo democrático, nós tivemos um governo de centro-esquerda. Esse governo de centro-esquerda, ele terminou amortecendo as organizações sociais e também as corporações sindicais dos trabalhadores. E então muita gente ficou sem representação. Então eu acho que em algum momento nós vamos ter que tomar iniciativa. Não dá para esperar que esse movimento ainda construa essa ponte. Construa a sua própria liderança, apresente uma pauta mais definida. Não, nós vamos ter que acenar. Bom, é a reforma política? Pode ser. Pode ser reforma política. O que é que nós podemos ofertar para a sociedade? O que é que a sociedade deseja nesse momento? Deseja ética na política, não é? Deseja uma aplicação correta do dinheiro. Porque, veja só, o Brasil tem muito dinheiro. E eu já falei várias vezes isso. Nós somos a 6ª economia do mundo. Não é? A 6ª economia do mundo. E nós temos um exército de brasileiros e brasileiras vivendo sem água tratada, sem energia elétrica, sem esgotamento sanitário, em condições precaríssimas. Né? Isso tem um segmento dessa sociedade está vivendo muito bem, né? Tá ganhando mais do que devia. Então está na hora de uma distribuição mais acelerada também da renda. E isso se dá através da política. Senador, agora eu queria falar sobre essa surpresa, né? A classe política foi pega de surpresa. O que isso pode significar? Porque, olha só, ano passado e mesmo esse ano, nós tivemos aqui a visita de prefeitos e governadores denunciando a dificuldade de administrar políticas públicas. Então começou aqui um debate sobre pacto federativo. De uma maneira ou de outra, essas questões estão relacionadas à falta de qualidade desses serviços, dessas políticas públicas e essas questões denunciadas por prefeitos e governadores. Então, de alguma forma, está tão descolado e talvez não devesse ser. Ao mesmo tempo, a classe política não sabe dialogar na rede social, porque essa organização foi feita em algum momento. Então, se foi pega de surpresa, é porque não participou dessa conversa, não é? Ficou de fora dessa conversa, não ficou? Olha, eu acho que há um distanciamento. Né? As redes sociais, né, que ela permite uma comunicação em altíssima velocidade e também essa informação não admite intermediário, né? É uma comunicação permanente entre as pessoas. E acho que sim, acho que os políticos... Eu sou muito ativo nas redes sociais desde o começo e eu faço um trabalho voltado para as redes sociais. Né? E eu tenho até uma certa dificuldade, de repente, e uma expectativa muito positiva. Vou explicar o que é. Tá. Eu trabalhei para aprovar um projeto de lei durante muitos anos aqui, que é um projeto voltado para as redes sociais, que é a lei da transparência, a lei que exige a prestação de contas online, receitas e despesas online. A minha expectativa é que as redes sociais se apoderassem desse instrumento, porque ele é gerador de informação primária. Ele mostra, essa lei obrigou os entes públicos a mostrar em que está gastando de uma forma detalhada. A minha esperança é de que, uma vez canalizado essa energia que vem das ruas, as redes sociais abracem definitivamente o controle social dos gastos públicos, o controle do nosso Senado, o controle dos gastos aqui do Senado, não é? Os controles das nossas prefeituras, em que ela está aplicando dinheiro, porque o Brasil tem muito dinheiro, tem alguma coisa errada. Um outro tema que nós precisamos trazer para a pauta de discussão, que me parece uma coisa assim que não afeta ninguém, é a dívida pública. Olha, a dívida pública consome 40% de todas as nossas energias, de tudo aquilo que nós pagamos de imposto, vai para pagamento e amortização da dívida pública. E nós não estamos debatendo a dívida pública. Quem fez essa dívida? Quem são esses credores? Não é? Realmente, não tem visibilidade. Ninguém está discutindo isso. E a gente termina discutindo em torno e não indo direto ao problema, que se o Estado brasileiro não tem 40% da sua receita, daquilo que ele arrecada do contribuinte, porque
a dívida pública é paga com o nosso recurso, com o dinheiro que sai do nosso bolso, do meu salário. Você imagina, 40% daquilo que eu ganho vai só para a mão do Estado, porque a carga tributária bateu nisso, né? Está em 35% e a 40%. Então, isso é outro problema que nós temos que trazer e debater com a sociedade. Então, eu termino a entrevista fazendo uma pergunta para o senhor. Vai ser quando o cidadão vir no seu papel de contribuinte uma possibilidade de exercício da cidadania, que isso muda? Porque parece que o cidadão vê descolado esse momento em que ele paga imposto do momento em que ele recebe o serviço público. Exatamente. Né? Ele, na verdade, o Estado brasileiro foi um Estado fechado, não é? E agora começou a abrir, não é? Com as leis de acesso à informação, com as leis da transparência, com as redes sociais, que você tem um acontecimento aqui agora e você sabe no mundo todo, naquele exato momento. Então, o cidadão começa a compreender o que está passando nesse país e compreender que esse país é um país rico. E, de repente, olha só, de repente não tem dinheiro para melhorar a educação, não tem dinheiro para ampliar o atendimento de saúde, mas tem dinheiro para fazer a Copa do Mundo. Se gasta quase 28 bilhões. Aí, o cidadão fica... E o futebol, que sempre foi o ópio do povo, só que começa a ser um motivo de incômodo. Né? Eu estou vendo um pouco diferente. O Brasil acaba de ganhar mais uma partida nessa Copa das Confederações e eu não estou vendo essa alegria. Não, mas não dá para ficar alegre se nós temos tantos problemas para ser resolvidos, não é? E eu prefiro grande. O meu futebol de várzea, não é? Que custa muito barato. Eu prefiro esse lá. Do meu bairro, que dá alegria, eu não gasto nada. Agora, 28 bilhões para gastar, de repente, para patrocinar... Né? O Brasil já tinha projeção internacional, mas esse é outro tema. É outro tema e o senhor é convidado. Nós aguardamos o senhor para uma próxima edição. Obrigado. E a você que nos acompanha, agradeço a atenção e convido a entrar em contato conosco pelo 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acessando www.senado.gov.br/TV. Até a próxima.